Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. % da violência sexual contra crianças acontece dentro de casa. A cada 2 minutos, uma mulher é violentada dentro de casa. 2/3 do feminicídio acontecem dentro de casa. 8 milhões de mulheres estão em situação de extrema pobreza e dessas, 70% são negras. Isso significa que o fechamento das escolas pode significar menos refeições para milhares de crianças no Brasil, maior insegurança alimentar e econômica, além de um aumento no trabalho doméstico realizado por mulheres. Na China, as denúncias de violência doméstica triplicaram durante a quarentena. Todos esses dados estão no texto Coronavírus, Mulheres e o Neoliberalismo de Bolsonaro, no Medium da QG Feminista, publicado pelo perfil Feminismo com Classe. Eu trouxe eles aqui hoje porque hoje vamos continuar o tema que nós começamos a explorar no episódio anterior, que foi sobre o materialismo histórico. Hoje, então, vamos falar sobre trabalho reprodutivo. E para me ajudar a falar sobre isso, eu trouxe uma convidada super especial, que foi a autora desse texto que eu comecei citando. E eu espero que muitas de vocês já conheçam, porque ela realiza um trabalho maravilhoso aqui na internet. Você provavelmente já deve ter visto alguma coisa, seja no Instagram ou no Medium, que é a Aline Rossi. Seja bem-vinda, Aline. Se apresente para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, fale um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, oi Letícia, oi pessoal que está ouvindo o podcast Pessoal é Político. Obrigada pelo convite de vir aqui, adoro esse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, como a Letícia falou, eu sou autora do blog Feminismo com Classe, também faço parte da coletiva QG Feminista. Eu sou brasileira, né? Mas eu vivo atualmente em Portugal, onde eu sou militante feminista e antifascista aqui em Portugal. Participo do coletivo Geração Abolição, que é um coletivo abolicionista da prostituição, pornografia, barriga de aluguel e gênero, aqui, e também da Frente Antifascista Nacional Portuguesa. E acho que é isso, pronto. Que legal. Então, você tem um trabalho que a gente admira muito, assim, né, pela forma como você consegue abordar tanto a questão de gênero quanto de classe no seu blog, e por isso, quando a gente pensou em fazer esse episódio extra, para conseguir se aprofundar em alguns tópicos que a gente abordou no episódio anterior, se você não ouviu, ouve lá primeiro, talvez, enfim, seja mais fácil, né, de entender depois de já ter ouvido o episódio. E por isso, quando a gente pensou em fazer esse episódio extra, a gente pensou, nossa, vamos falar com a Aline, né? Porque tem muito texto bom lá no Feminismo com Classe, realmente é uma referência pra gente, principalmente quando se trata de trabalho reprodutivo. E daí a gente decidiu, né, fazer esse episódio não só sobre o trabalho reprodutivo, mas também falando sobre a questão da pandemia, né? Porque, com certeza, é um momento muito difícil que a gente está vivendo, e onde todas as desigualdades acabam sendo muito mais escancaradas e esfregadas na nossa cara. Por isso que eu comecei com esses dados do seu texto, né? Que eles mostram claramente como a gente precisa falar de gênero quando a gente está falando dos efeitos da pandemia, e a gente precisa falar sobre classe e raça, que está tudo interligado. E, obviamente, o que uma pessoa sofre nesse cenário, uma pessoa que é classe média, vai ser muito diferente de alguém que está na pobreza, vai ser muito diferente entre ser uma pessoa branca, entre ser uma pessoa negra, ou entre ser um homem ou uma mulher, né? Ou até, enfim, crianças e tudo mais que também estão suscetíveis a essa violência. Se você não ouviu o episódio anterior, então, eu e a Isa, a gente falou sobre o capítulo Ponto de Vista do Materialismo Histórico, onde a Simone de Beauvoir vai criticar a visão do Engels sobre o trabalho e gênero. Para Simone, o materialismo histórico é uma abordagem muito importante para entender a sociedade, né, e de fato mas ela não é o bastante para explicar por que a mulher é o outro, né, que é a maior questão que ela está querendo entender no segundo sexo. E um dos pontos principais para isso é o fato de que o materialismo histórico não leva em consideração o trabalho reprodutivo feito pelas mulheres, né. E para tentar entender um pouquinho melhor sobre isso, eu até mencionei no episódio que eu fui ouvir alguns podcasts, fui procurar livros para entender melhor sobre essa questão do trabalho reprodutivo. E aí eu encontrei no seu blog também, né, vários textos falando sobre isso. E tem textos que criticam justamente essa questão dentro do marxismo, né, o fato dele considerar a classe trabalhadora como um grupo homogêneo que é explorado igualmente, quando a gente sabe que não é bem assim.
no texto Questões Feministas sobre a Teoria Marxista, que você me falou, né, que é uma tradução de um texto maravilhoso da seção de mulheres do Partido Marxista Italiano, de 1971. Então, vai estar escrito: o que Marx não indica é que uma das coisas que o trabalhador masculino precisa para manter sua força de trabalho é uma esposa. De fato, toda a questão do trabalho doméstico e a sua relação com a economia está ausente da análise de Marx. E por isso eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para os ouvintes o que é o trabalho reprodutivo, por que é tão importante falar sobre isso, né, dentro do marxismo e dentro do feminismo, obviamente, e por que você estuda isso, enfim, o que você sabe sobre o tema, né? Ok, então, para começarmos de um ponto comum, apesar do trabalho reprodutivo já acende aquela luzinha na cabeça, um daqueles termos que já dá uma ideia geral, mas pode ser um pouco confuso às vezes. Trabalho reprodutivo foi uma expressão, na verdade, cunhada já do setor marxista, né? Como é óbvio, só de vir trabalho acoplado à ideia de reprodução, você já tem uma ideia que veio dos marxistas. Ele se refere a duas coisas, né? Por um lado, tanto a reprodução humana, como o gestar, o parir, lactar, que é mesmo reproduzir, literalmente reproduzir, né? Quanto a reprodução das pessoas como uma força de trabalho. O que isso quer dizer? Cuidar, né? Educar, alimentar, as tarefas domésticas, por exemplo, buscar água. Em determinados contextos, as mulheres gastam muitas horas mesmo de trabalho indo, né, buscar água e trazer água para fazer tudo que é preciso em casa, especialmente aquelas comunidades mais carentes, onde você não tem água encanada, por exemplo. É uma coisa tão simples, mas na verdade tem uma população enorme exposta a isso. E claro que quem faz esse trabalho são mulheres, né? Enfim, tudo isso, todo esse tipo de tarefa que permite você renovar a sua energia como uma pessoa trabalhadora, ou seja, renovar a força de trabalho para que ela tenha capacidade de trabalhar no dia seguinte e no outro e no outro. Como assim? Se alguém estiver confuso ainda, tem que entender qual foi o que é a análise marxista então do trabalho, né? E o que Marx entendeu, que ele desvendou basicamente como é que funciona o capitalismo. Esse é o grande trunfo de Marx. E ele veio dizer, então, que no capitalismo, você não está recebendo pelo que você produz, não é? Diferente do que a gente pode pensar que era a sociedade antes, né? Cada um fazia suas coisas, depois trocava, ou trocava por bens diferentes que também precisava, ou trocava por uma quantidade X de moedas, por exemplo. Começa a ser a questão de acumular, né? O dinheiro mesmo, de acumular. Não só isso, mas também não é só a acumulação. O motivo é a acumulação, mas é a forma como é valorado esse trabalho, digamos assim. Sim, A partir do momento que as pessoas já não produzem mais mercadorias, né, mas elas são trabalhadoras, né? Por exemplo, teve a questão da Inglaterra, quando fizeram a expropriação das terras, e expropriaram as terras de todos os camponeses. E aí o pessoal não tinha mais do que viver, nem de sobreviver. Então eles viraram o quê? Trabalhadores de fábrica. Então você não está recebendo pelo que você produz. Na verdade, o capitalista, ele aluga a sua capacidade de trabalhar. É tipo um cavalo. Pensa assim, um cavalo, né? Ele aluga, é como você alugar um cavalo para trabalhar o dia inteiro. Entende? Não é o que ele vai fazer, não é se ele te leva bem ali ou se ele puxa determinados quilos. Não, você alugou ele para trabalhar 9 horas. É assim que funciona no capitalismo. E então você entende que essa pessoa, esse detalhe básico, né, que é o trabalhador, ele precisa ter condições de voltar ao trabalho, senão ele se esgota. E o trabalho não é executado. Então ele precisa ser educado para trabalhar, ele precisa ser cuidado para trabalhar, ele precisa ser alimentado. E todas essas condições são executadas, ou seja, são intermediadas pela mulher. Esse também é o trabalho reprodutivo. Então, é tanto você reproduzir uma nova geração de trabalhadores, quanto você reproduzir no sentido de mão de obra e educar para que eles virem, enfim, trabalhadores, né? Porque não é só você nascer. Não nasceu e pronto, é um recém-nascido trabalhador. Não. Você educa aquela pessoa para ocupar uma posição na sociedade, para desenvolver um trabalho, não é? Enfim, basicamente é isso. E esse foi um conceito super importante, porque ele permitiu às mulheres apontar os meios pelos quais... As mulheres e todo mundo, mas foi mais importante para as mulheres, como é óbvio, apontar de que forma os capitalistas subvalorizavam o trabalho pago. Por quê? A gente recebe menos no trabalho pago porque ele consegue jogar esses custos de reprodução, né? Ele não precisa pagar a tua alimentação, não precisa pagar a tua reprodução, a tua casa, nem nada. Ele jogou tudo isso basicamente nas costas das mulheres. Chamou de amor, vida privada,
não é? Basicamente, então, tem alguém que assegura aquilo gratuitamente, ele não precisa pagar e ele consegue pagar menos pelo trabalho gratuito. Só que as mulheres não recebiam por isso, mero detalhe, não é? Então, as mulheres eram uma classe empobrecida para que os homens fossem uma classe pobre ou menos pobre para fazer dinheiro para a classe rica. Basicamente é isso. Dei uma alongada, né? Mas tá bem. Mas eu acho que explicou muito bem, assim, porque é aquilo que a gente falou até no episódio anterior da questão do trabalho invisível, né? Como as pessoas não veem isso como trabalho. E no episódio que eu menciono lá do Outras Mamas, que elas falam sobre isso, elas até brincam com isso, né? Não era amor, era trabalho, tipo, porque realmente daí isso, você justifica tudo como amor de mãe, o amor pela família no geral, mesmo que a mulher não tenha filhos, mas tem que cuidar do marido, ou tem que cuidar, por exemplo, dos pais dela, das pessoas mais idosas. Sempre o cuidar é um trabalho feminino, né? Visto como para as pessoas. E daí, entrando nessa questão, agora com a pandemia, né, com o coronavírus, eu comecei o episódio trazendo os dados do texto do Coronavírus, Mulheres e Neoliberalismo de Bolsonaro, que é muito bom, gente. Vou deixar depois no nosso Medium linkado para vocês darem uma olhada. E eles são extremamente relevantes para a gente conseguir ter uma visão da problemática dessa pandemia global através do gênero, né, para combater aquelas falácias ridículas de estamos todos no mesmo barco e etc, que a galera tá falando. E como você descreveria, então, que esse cenário de crise afeta mais as mulheres? Tanto as que estão podendo ficar em casa, que aqui no Brasil, pelo menos, são bem poucas, né? Quanto as que estão tendo que trabalhar, por exemplo. Isso é mesmo, falácia é a melhor palavra. Não tem nada mais absurdo que essa ideia do estamos todos no mesmo barco. Um camarada meu aqui de Portugal disse que assim, no máximo a gente tá tudo no mesmo mar, só que tem uns que estão de boia, outros estão de iate, outros estão fazendo um cruzeiro. Sim. E tem gente com uma bola de ferro gigante amarrada no pé, todo mundo no mesmo mar, né? É o próprio Titanic lá afundando. Exatamente, é o caos. Enfim, só para dar uma visão geral sobre, né, a questão do trabalho reprodutivo e do coronavírus, da pandemia. Eu vi uma notícia que saiu na semana passada aqui em Portugal, que por causa da pandemia, nessa brincadeira de empresa entrando em crise e empresa despedindo ilegalmente e precarizando o trabalho, 90% de todos os empregos que foram destruídos, né, durante esses meses de isolamento, em Portugal nós fizemos 2 meses, que foi março e abril, eles eram cargos ocupados por mulheres, 90%. Essa é uma desproporção ridícula, não é? E isso aqui, não é? Isso seria mais também porque as mulheres tinham cargos que pagavam menos? Ou... Sim, em Portugal também, como é no resto do mundo, e no Brasil ainda mais, em níveis mais acentuados, as mulheres são o rosto da precariedade, né? O que eu quero dizer com precariedade? Sim. Por exemplo, são aquelas que estão maioritariamente em empregos não só que pagam menos, mas que têm vínculos empregatícios muito mais frágeis. Então, em vez dela ser uma trabalhadora contratada, por exemplo, ela é uma prestadora de serviço, tipo MEI no Brasil, sabe? Aqui eles chamam de recibo verde. Então, a empresa não tem nenhuma responsabilidade contigo, porque, na verdade, é você que está prestando serviço para ela. É só te dispensar. Olha, eu não quero mais contratar seu serviço, vai embora, azar o seu. E a pessoa que é uma empresária autônoma, né, recebendo um salário mínimo e cuidando de 3 filhos, ela tá com uma mão na frente e outra atrás sem nenhum direito trabalhista, porque ela é empresária. Enfim, e essa é a situação de muitas mulheres no Brasil também, que na verdade a discrepância, né, da maternidade, tudo isso que recai nas nossas costas, a licença maternidade que é ridícula, e muitas mulheres que são demitidas quando estão gestante ou quando acaba de ter filho, a gente sabe que é um movimento super comum, por exemplo, as mulheres virarem todas empresárias autônomas. Aí é só a mulher engravidar, começa a aparecer a criatividade empresarial dela, né, empreendedora. Aí abre um ateliê, começa a fazer bolo de pote, enfim... E aí abre um brechó, é tudo assim, depois as pessoas divulgam isso como se fosse lindo, né? Tipo... Não, ela é empreendedora. Na verdade, ela é uma explorada que não tem qualquer autonomia financeira, não é? Ela não tem... Ou seja, não tem seguridade social. Se ela precisa sair, se ela precisa cuidar do filho dela, ou se ela precisa cuidar dela mesma, se ela ficar doente, ela tá lascada, porque não tem ninguém que pague os direitos dela e a segure. E imagina agora isso colocado na situação da pandemia, em que as empresas começaram a ter crise porque, não é, começou a vender menos, ou as pessoas não podem ir ali, as pessoas não podem sair de casa, então se consome menos, né? E existe um menor poder de compra, aquela queda daquela... eu acho que eu não lembro de ver o real tão desvalorizado, provavelmente
uma inflação tão alta desde de Collor, não sei. Sim, Tá realmente bem absurda. desvalorizada. Então, e aí aqui no Brasil ainda deram aquele auxílio emergencial, mas tudo mal feito, tudo nas coxas, né? Aquela coisa que bem... Exatamente. E que ainda assim, do jeito que tá, foi tipo o melhor dos melhores panoramas que podia ter, porque o que o Bolsonaro tinha proposto era tipo R$200. O Bolsonaro não, mas era o que ele queria aprovar. R$200 para cada pessoa. R$200 é o que a gente ri dos pais que pagam isso de pensão e acham que são ricos, né? Estão bancando o luxo da mãe. Então você pega essa situação e aí a gente vê o que é, não é, a situação da mulher no mercado de trabalho como uma pessoa produtiva. Que, por exemplo, essa situação que eu te comentei de 90% dos empregos serem destruídos em Portugal serem de mulheres, já é absurdo em Portugal, porque em Portugal existe planeamento familiar, sabe? Então a maioria das mulheres com 30 anos não tem filhos ainda, elas têm filho depois dos 30 se tiver. Existe uma consciência de que não há condições para ter filhos. E isso é uma realidade bem diferente daqui, né? Exatamente, elas têm aborto legal, né? Elas têm contracepção facilitada, têm educação sexual. Então, assim... isso diminui o impacto delas no mercado de trabalho, no sentido em que ela não é assim tanto um prejuízo, não como é no Brasil, em que a mulher tem menina aos 18 que tem 2, 3 filhos, sabe? Porque a gente não tem nada disso, não tem educação sexual, não tem planejamento, não tem contracepção, não tem aborto. Agora, imagina isso no Brasil, né? Enfim, as mulheres realmente, para variar, são as mais afetadas pela pandemia, assim, das mais diversas formas. E aqui a gente vai conseguir conectar então com o que falou antes do trabalho reprodutivo, porque, de um lado, as mulheres vão ser as primeiras a ser mandadas embora, porque, né, se fecha a escola, por exemplo, fecha a creche, quem normalmente assume os cuidados quase automaticamente, não está em questão quem é que vai abrir mão do emprego, é a mulher. Ela é a que vai cuidar dos filhos, ela é que vai cuidar das pessoas que foram infectadas, ela que vai cuidar das pessoas que são doentes, dos idosos que estão em casa, E mesmo assim, no melhor cenário, por exemplo, em que, vamos supor, é uma mentira, né? É uma mentira porque isso não deve existir. Mas em que um homem e uma mulher realmente conversam quem é que vai abrir mão do emprego para tomar essa responsabilidade. Vai ser a mulher, porque geralmente é a mulher que ganha menos. Então, isso é o trabalho reprodutivo impactando as mulheres na pandemia, por exemplo. Por outro lado, nós somos a maioria, por exemplo, na linha de frente de combate ao coronavírus. São a maioria das enfermeiras, são a maioria das técnicas de enfermagem, farmácia, assumindo cuidados, por exemplo, são a maioria das cuidadoras, trabalhadoras de limpeza. E é bom notar, todas essas funções que eu citei, elas são basicamente uma extensão do trabalho que a gente faz em casa, do trabalho reprodutivo, só que remunerado, né? A gente está limpando, cuidando e educando lá fora. Basicamente é isso. E quando a gente entra na questão das domésticas também aqui no Brasil, né, que é muito forte, eu sempre gosto de usar o recente caso que teve agora, né, do menino Miguel, que morreu lá em Recife. Foi, não sei se eu posso falar isso, mas foi assassinado, basicamente, né, mesmo que não tenha sido a intenção. Que, cara, pra mim aquela história, ela retrata o Brasil durante a pandemia num nível, porque dentro dela você tem a questão do gênero, você tem a questão da mulher não ter onde deixar o filho, a questão do trabalho reprodutivo, a questão da criança negra. É tanta simbologia que é uma história, assim... Nossa, ela escancara as contradições sociais, não é? Do racismo, ou seja, a questão do trabalho doméstico ser aquela herança colonial no Brasil, a empregada negra na casa da família branca rica que estava ali, né? A patroa ali fazendo as unhas. Durante a questão da mãe que tem que levar o filho para cuidar no espaço de trabalho, a questão de ser trabalhadora doméstica, ser da classe trabalhadora e não conseguir fazer isolamento, sendo que limpar a privada, meu Deus, limpar a casa é uma coisa que qualquer ser humano devia conseguir fazer e, portanto, não é um serviço essencial, não é tipo, remunerado. Realmente esse é o melhor exemplo. Então... É isso. E, inclusive, a primeira mulher que morreu de coronavírus no Brasil foi exatamente a mesma coisa, não é? Foi uma senhora idosa negra que era empregada doméstica na casa de uma outra que veio infectada da viagem da Europa, e ela era jovem, se curou. Nossa, cada caso. Esse também realmente representou o Brasil num nível, assim, que você percebe, tem tanta coisa errada na história, que você não sabe nem por onde começar, assim, sabe?
a problematizar a questão. Mas eu acho que essa questão do trabalho reprodutivo é sempre muito importante a gente bater na tecla, porque eu acho que é uma coisa que nem você falou, sabe? Eu acho que é uma coisa muito fácil da gente perceber o que é, já pelo nome. E daí, quando você percebe esse conceito e percebe como ele é conectado com outras coisas, tipo, eu acho assim, você que está aí ouvindo, ouvinte, tenta, tipo, não tem como você não pensar assim na sua mãe, na sua avó, ou empregada doméstica, ou enfim, nas figuras femininas da sua vida e não notar esse tipo de coisa, né? Porque mesmo quando não é, assim, de uma forma direta e a mãe fala que tá gostando de fazer aquilo, é sempre aquela coisa, né? Tipo, acontece alguma coisa em casa, quem que você chama? A mãe, porque o pai não sabe resolver, sabe? Aquelas coisas bem do dia a dia mesmo e, tipo, tá presente na vida de todo mundo, né? Mesmo quando você ainda não parou pra estudar sobre esse conceito, assim. Sim, mesmo para dialogar com as mulheres, normalmente as mulheres um pouco mais velhas, digamos assim, para falar sobre feminismo, é sempre a nossa brecha de entrada, porque é impossível alguém não perceber, como você disse, quando a gente fala, olha, você faz o trabalho todo sozinha, como é que chama, né, quando você trabalha para ter casa para morar e ter comida para comer? Porque dentro do casamento a maioria da situação das mulheres ainda é essa, não é? Agora no Brasil está mudando, não para melhor, no sentido em que você tem muita mãe que agora é chefe de família e lida sozinha e portanto, né, é um trabalho triplicado, mas, enfim, é isso, a mulher quando casa é quase assinar um contrato de prestação de serviço doméstico, porque ela assume a responsabilidade toda sozinha, assim como provavelmente ela foi ensinada em casa. Então é sempre onde a gente pega para falar com as mulheres e elas entendem de cara o caráter de exploração. Uhum. Aliás, você mencionou que tem gente que não entende porque que isso é uma coisa privada, não é? É uma coisa de amor, é uma coisa da família, exato, uma responsabilidade individual. Elas não entendem o caráter exploratório. E eu tava lembrando, você falou da acumulação primitiva e foi crucial para o período de acumulação primitiva. Quando a gente fala em acumulação primitiva, pessoal, a gente está falando aquele período da história, normalmente a colonização e a expansão marítima e não sei o quê, em que determinados grupos começaram literalmente a acumular dinheiro, né? Acumular capital, e isso basicamente construiu as bases da gente ter o que é hoje o capitalismo, como a gente conhece, que é corporativista, né? Então, grandes corporações que acumularam capital dessa forma. E aí, ia convidar vocês a pensarem, o que foi a colonização se não escravizar, né? Milhões de pessoas para trabalhar onde? Em plantação, plantando coisa. E a quantidade de mulheres, geralmente mulheres, mas também homens, que eram escravizados para trabalhar não na plantação, mas dentro de casa, por exemplo, amamentando os filhos da casa grande, limpando a casa grande, cozinhando. Isso é uma exploração, não era um trabalho individual, era uma exploração de trabalho doméstico. E isso liberava eles de tempo e de esforço de trabalho e fazia a reprodução, né? O trabalho reprodutivo necessário para que lá fora eles pudessem acumular capital. Então, só queria fazer essa pegada. Sim, eu acho que toda essa discussão, assim, acho que a gente já tem aí a resposta, mas eu tinha que colocado como uma pergunta e acho válido ressaltar por que, né, que é tão importante trazer essa questão das mulheres em um momento de pandemia, por que é tão necessário, né? São várias, né? Várias razões. Primeiro, porque ela desnuda, como a gente falou, uma série de maneiras pelas quais as mulheres são oprimidas, mas também exploradas, não só oprimidas, mas também exploradas nessa forma de organização social que a gente tem, que é o maravilhoso do capitalismo, e principalmente como essa organização social depende intrinsecamente da nossa exploração, não é? A pandemia deixou mais evidente que nunca que o trabalho reprodutivo é que é de fato o trabalho essencial na sociedade. Porque se você pensar no meio da pandemia, sim, que a gente teve que fechar tudo que é comércio, não sei o que, ou deveria, né? Mas parece que um animal aí não sabe. O que era de fato essencial para a gente funcionar? Foi essencial os serviços de cuidado, os serviços de saúde, alimentação, farmácia, enfim, todas essas coisas que eram feitas, é chamado de trabalho de mulheres, que é o trabalho reprodutivo, né? Sendo que ele é o mais desvalorizado de todos, obviamente, porque, mais uma vez, ele é considerado trabalho de mulher e foi coberto com essa máscara de amor e de não sei o quê. E é o motivo pelo qual nós ganhamos menos, né? E somos a maioria na precariedade.
E o que significa precariedade para a mulher significa mais dependência de homens, menos autonomia, menos capacidade de produzir politicamente, intelectualmente, menos capacidade de aguentar seus filhos e, como apontou Andrea Dworkin, provavelmente mais probabilidade de acabar na prostituição e servir homens sexualmente enquanto eles decidem os rumos do mundo, né? E depois ele... básico. Depois ela deixou escancarada, como a gente conversou ali em cima, as questões de raça e classe, né? Essa pandemia está sendo basicamente um genocídio do povo negro, está sendo um genocídio do povo indígena, e por motivos óbvios, né? Porque ele está afetando desproporcionalmente as populações que são mais vulneráveis. E quando eu falo vulnerável no Brasil, eu tô falando vulnerável sério, assim, a sério. Galera que não tem água encanada, não tem condição de estrutura sanitária. Então a gente tá falando pro pessoal usar máscara e lavar a mão, mas pra quem não tem nem água encanada em casa, né? Quem mora em barraco de lona perto do esgoto a céu aberto. Isso é ridículo. Pra quem mora numa rua não asfaltada, isso é super comum no Brasil, esse cenário, né? Aquele monte, um residencial na beira de um esgoto a céu aberto, que é pura terra, não tem asfalto, e quando chove, a água não só... É aquele cenário do filme... Parasitas, né? Chove, vem a lama até o pescoço. Então, né, que adianta você lavar a mão 20 segundos e botar uma máscara quando você mora nisso? E a segunda razão, que é uma coisa mais de médio e longo prazo, e é algo que vai exigir organização, vai exigir comprometimento das mulheres na luta feminista, que é a pandemia está sendo, e vai continuar a ser, a justificativa, né, usada pelo status, pelo poder, para uma crescente política autoritária, para um crescente do militarismo, que a gente já está vendo no Brasil, e que, aliás, já vinha sendo implementada nos últimos anos, né, mais lentamente no governo Dilma, mas não inexistente, com a conciliação de classes. Por exemplo, no governo Dilma foi aprovado aquele ato que era o... Nossa, sim. Foi chamado de ato antiterrorista, mas que basicamente, né, passava uma mordaça na boca de manifestante. E depois do Temer, então, foi só ladeira abaixo. Aí acabou, chegou Bolsonaro e pronto, cereja no topo do bolo. E as primeiras impactadas com essas políticas de austeridade, o que eu quero falar com política de austeridade? Para quem não está acostumado, que às vezes eu caio num palavreado de militante aqui, meio viciado. Política de austeridade é, por exemplo, o que o Bolsonaro tem feito desde que assumiu, que é quando você fala, não tem grana na Previdência Social, o que a gente vai fazer então, porque não tem dinheiro para todo mundo? Então você corta, não é no salário mais alto, você não taxa rico, você corta no salário mínimo, você corta nos direitos laborais. E como as mulheres estão na base dessa porcaria, dessa pirâmide social, vai impactar nelas primeiro. Primeiro, nos empregos, depois na autonomia financeira, aumenta o trabalho doméstico, porque daí você sucateia serviço público, né? Tipo, você passa a ter menos recursos em hospitais, menos nos centros de saúde, a educação vai fechando escola. Eu vi esses dias que a escola que eu estudei lá em Cuiabá fechou. E era uma escola que atendia 800 famílias. Agora são 800 mulheres com os filhos em casa, sabe? E então, se aumenta o trabalho doméstico, aumenta a necessidade de cuidados, e são demandas que as mulheres que respondem, né? E você empurra, assim, as mulheres para a informalidade, isso vai desencadear uma coisa, assim, em série, né? Você vai ter uma deterioração da saúde mental das mulheres, você vai ver um aumento no consumo de drogas, provavelmente nas comunidades mais vulneráveis, porque as pessoas têm que ter um escape para lidar com essa porcaria dessa realidade. Você vai ver um aumento do crime organizado, porque é uma resposta também da população. Quando você não tem emprego, você não tem cultura, você não tem educação, você não tem nada, o que sobra, né, é um poder paralelo que é o crime organizado. Então, é isso. A médio e longo prazo, nossa perspectiva de Brasil é essa e exige organização, porque isolada a gente é esmagada por isso. Eu achei bem legal que no blog da Militância Materna tem um post que é uma cartilha, né, dando dicas como ajudar mulheres durante esse período. E eu acho que a gente até chegou a compartilhar lá na página do podcast. De qualquer forma, eu vou colocar depois no nosso vídeo também para as pessoas darem uma olhadinha. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, sobre as dicas que estão lá, se você vê alguém se movimentando para fazer isso. Porque também, ao mesmo tempo, na grande mídia também, eu vi algumas coisas, tipo a matéria falando sobre aumento da violência doméstica durante a pandemia e tudo mais, mas a gente sabe que as mulheres são sempre esquecidas, né, nesse caso. Sim, na verdade, eu até tenho visto muitas iniciativas de solidariedade popular, e não só de mulheres, mas de geral, não é? Porque basicamente quando você põe nessa situação o Estado no Brasil como figura, né, representante da sociedade, que provê serviços e que
atende em teoria, tudo uma teoria assim bem longe da nossa realidade, que atende os interesses e as necessidades da população, já era muito ausente. Agora, no meio da pandemia, parece um unicórnio, né? Diz que existe, mas ninguém nunca viu. Ninguém, até hoje você não sabe, né? Tá mais pra mito que verdade. Então, eu tenho visto iniciativas de solidariedade popular, porque as pessoas não são são seres oprimidos, mas não são seres passivos. A gente não tá aqui esmagando e pensando, nossa, pisa mais, mana, né? Não é assim. Então, isso é muito bom, porque isso vai dar uma política, né? Uma direção para a organização popular e para a aliança popular, digamos assim, para esses momentos que vêm. Agora, eu vi projetos, por exemplo, para atender mulheres, né, que estão em situação de rua, seja distribuição de alimentos, seja distribuição de produtos de higiene íntima. Vi outros que o pessoal está se organizando, por exemplo, para cuidar de crianças, se oferecendo para ir fazer compras para quem não pode sair de casa. Isso é massa, acho lindo. Tá sendo muito bonito, só que obviamente isso não é suficiente, né? A gente, como feminista, não pode estar limitada a essa função de serviços. É uma situação emergencial, óbvio, mas a gente tem que entender que vai existir vai existir um mundo após essa pandemia. Só queria fazer essa nota, porque, agora, para quem quer ajudar, eu acho, minha perspectiva aqui, eu acho que quem quer ajudar tem que estar disposta a se envolver, a pôr a mão na massa, sabe? Dar o corpo à causa, porque, na verdade, o que eu vejo muito, e a gente faz muito isso, né? A gente como criadora de conteúdo e que participa da QG, por exemplo, eu faço isso no blog do Feminismo com Classe, a gente divulga iniciativas de mulheres, que é uma forma de ampliar a voz e incentiva as pessoas a doarem, a ajudarem, porque, mais uma vez, isso também é uma forma de solidariedade social, popular e especialmente feminista, porque a gente sabe que as mulheres, como você disse, é sempre deixada lá na ponta da corda, não é? Sempre rebenta pro nosso lado. Só que eu confesso, um pouco de medo dessa ideia de incentivar o doar, sabe? Doar financeiramente, doar dinheiro, porque ele passa uma impressão de que contribuir financeiramente é suficiente. E aí você passa uma ideia de que a pessoa não precisa se envolver no ativismo, na militância, né? E assumir a frente da causa, ir lá ajudar com o trabalho, porque você pode... É como se pagasse para o outro fazer o trabalho para você. O que é, no mínimo do mínimo, o pior cenário para o movimento, que geralmente o movimento social, o nosso calcanhar de Aquiles é exatamente esse, é falta de recursos e falta de mão para fazer o que a gente precisa, né? Então, primeiro passo para quem quer ajudar é fazer o trabalho de casa, ver o que já está sendo feito, né? Pra gente não ficar aqui reinventando a roda e ficar, todo mundo trabalhando na mesma coisa, isso é uma coisa principiante, e ver dentro da própria área, né, da nossa própria comunidade, quais são as principais urgências das mulheres, porque a gente sabe que em contextos diferentes vão surgir necessidades diferentes. Então você vai olhar para a tua comunidade, na sua área, e vai ver de que forma que essas mulheres estão sendo impactadas no seu raio de alcance, né? É alimentação que está faltando? Dá para organizar uma rede de suporte, né, para arrecadar alimento, para preparar marmita para essas mulheres? É cuidar de criança que está dificultando, já que as creches, as escolas fecham e as mulheres não conseguem trabalhar e perdem emprego, não sei o quê? Tá. Então dá para organizar uma creche comunitária improvisada, digamos assim? Dá para ajudar a fazer máscara, por exemplo, não é? E seja isso uma fonte de renda para as mulheres ou para ajudar as mulheres a se proteger? E as mulheres que perderam emprego e são autônomas, dá pra, comprar produtos dela ou reservar um vale-serviço, sabe, pra usar depois, quando puder, sabe lá quando, se a gente não morrer tudo. Então, são todas formas de ajudar, mas acho que o principal ponto aqui se envolvam, sabe? Quer ajudar, põe a mão na massa, não fica sentado na cadeira e doa dinheiro em segurança, porque isso é muita sacanagem. Isso é, na verdade, a própria falta de solidariedade com mulheres, porque você tá esperando que outra faça por você. Sim, nossa, acho que você conseguiu resumir muito bem, e acho que incentivar muitas pessoas que estão ouvindo a se movimentarem, e ainda mais nesse cenário que a gente tá, eu acho que a gente tem uma sensação de, assim, de qualquer coisa que a gente fizer não vai gerar resultado, sabe, de ineficácia, de estou em casa, não posso fazer nada, e que eu acho que já era muito geral no Brasil, né, no geral, sim. Porque, sinceramente, a gente só tem perdido, né, ultimamente, desde as eleições, mas eu acho muito complicado, né, porque a gente fica nessa inércia, assim, eu digo até por mim, assim, eu faço algumas coisas, mas com certeza poderia fazer mais, e a gente tem muito essa visão de, qualquer coisa que eu fizer não vai fazer diferença, e não é bem assim, sabe, você pode fazer diferenças
no que você consegue ali dentro da sua comunidade, de várias formas, né? Sim, você só não vai fazer diferença se você não fizer nada, né? Realmente aí não tem como. Exatamente. E você conhece coletivos, instituições ou grupos que estão se movimentando nesse sentido, assim, que você poderia indicar? Eu lembro que eu dei uma olhada no Mães da Favela, que eu consegui doar um pouco, e para a ONG Mulheres da Luz, de São Paulo, né, mas eu sou de Curitiba, porque aqui no podcast a gente está com financiamento coletivo, então o que a gente consegue, a gente também, enfim, passa para essas instituições. Se você tiver alguma, se você conhecer alguma também, acho que seria interessante mencionar. Então, na verdade, como eu disse lá no começo, eu tô em Portugal, né? Então eu tô acompanhando de longe e eu tô mais por dentro das iniciativas aqui. Eu acho que as Mulheres da Luz, como você citou, por exemplo, é uma ONG muito importante, porque primeiro ela é uma das poucas, se não a única, né? Não sei, mas que eu saiba, a única no Brasil, que é criada e gerida por uma mulher que é negra, que é sobrevivente da prostituição e que tá ajudando outras mulheres a sair. Como a gente sabe, no Brasil o lobby proxeneta é fortíssimo, né? O lobby cafetão. Você não tem muita associação ajudando mulher a sair da prostituição. Você tem associação incentivando a mulher a virar trabalhadora do sexo e ficar naquilo. Então... Sim. A ONG Mulheres da Luz é muito importante por esse caráter único e esse trabalho incrível que elas fazem, tá ajudando muitas mulheres, têm acompanhado. Porém, desculpem se eu não consigo citar mais nomes, a minha recomendação, até acho, vou bater de novo nessa tecla, é que não espera achar um grupo. Porque às vezes a gente fica nisso de procurar um grupo que já existe, e se não tá perto da nossa área, o que é super provável, porque o Brasil é gigantesco, né? Às vezes você olha, mesmo que você tá, sei lá, tá em São Paulo, você vai ver tá lá em 3 cidades de distância, e é impossível tu se envolver. A minha recomendação é não esperar aparecer um grupo pronto. Porque se não existem grupos, tome a iniciativa de organizar um grupo, de ser também uma organizadora na comunidade, sabe? Se você conhece a sua área, você conhece o seu bairro, você conhece pelo menos mais 3 mulheres, é suficiente para você começar a fazer. Porque se a gente tá sempre esperando o outro, cara, sempre tem que ter alguém que começa, tem que ter um primeiro, sabe? E seja essa primeira. As mulheres também podem ser organizadoras, não sejam só pessoas organizadas. Portanto, vai pra luta, minha filha. Bota luva, álcool gel e máscara e bota essa mão na massa. Sim, eu acho isso muito importante também, porque às vezes a gente fica procurando meio que o grupo perfeito, sabe? Tipo, não me encaixo nesse partido, nem nesse coletivo, porque não concordo com tal coisa e tal, e daí fica sem fazer nada, sabe? Tipo, discordo de tal coisa que o grupo fez, então não vou entrar nele. Mas também discordo desse outro, então também não vou entrar. Ao invés de fazer alguma coisa, nem que seja realmente, tipo, se organizando, começando a se organizar sozinha. Então, acho que o que você falou é muito importante nesse sentido, principalmente aqui no Brasil eu sinto isso, assim, né, porque você quer se organizar, tipo, sou de esquerda, quero me organizar, daí começa a ver os coletivos, mas esse aqui fez tal coisa, mas esse partido fez tal coisa, e daí você nunca encontra o lugar ideal, e daí você nunca faz nada. O lugar ideal não existe, né, porque basicamente são um monte de gente junto, um monte de gente junto, não tem como dar bom. E também entrei nesse looping de fazer a crítica, porque eu não concordo com isso, e isso acaba sendo uma muleta que a gente se apega pra não fazer nada. Porque você tem que disputar a sua discordância lá dentro, não é aqui fora apontando o dedo. Voltando para a crítica que a gente trouxe no episódio anterior sobre a Simone, que ela faz ao marxismo, nós ressaltamos que as críticas da Simone, né, que são extremamente necessárias, foram feitas em 1949, né, então várias feministas já criticaram o marxismo depois disso, é que a gente sempre acha bom falar, porque a gente também já falou, por exemplo, no episódio da psicanálise, a gente falou sobre o Freud, daí várias pessoas vieram falar, mas a psicanálise é muito mais do que isso, e a gente sempre volta pro fato de, né, Simone estava falando em 1949, então as pessoas também têm que, né, fazer essa distinção. E desde então, com certeza, já vieram várias outras feministas marxistas, vieram várias outras críticas e tudo mais. E eu queria saber um pouquinho sobre como você enxerga, né, essas críticas mais atuais, assim, a esses trabalhos de outras pensadoras, de outras feministas. Se você acha que hoje em dia o marxismo discute mais esse tema, ou se ele ainda é muito deixado de lado. O que você acha, assim? Polêmico, então. Primeiro, eu acho muito, muito importante que elas tenham ido por aí, né? Tenham feito essas críticas. Não porque acho que as críticas estavam corretas, no sentido em que, por exemplo, até hoje tem gente que vai pegar nesse negócio, né? Do Marx não falou sobre a situação da mulher, não sei o quê. E primeiro, eu acho que Marx não tinha que ter analisado tudo no mundo. Ele não tinha essa responsabilidade, sabe? De escrever a Bíblia
dos movimentos Sim. sociais e dos partidos. Não faz sentido. Ele escreveu o que escreveu, e eu acho que a gente... e digo isso sei lá, como é que eu digo? Na maior sinceridade, porque eu também já fui, por exemplo, uma admiradora do trabalho da Silvia Federici, hoje bem menos. E achava isso incrível e adotei completamente esse ponto de vista, mas depois refleti sobre ele e pensei, a gente pode responsabilizar as pessoas pelo que elas escreveram e falaram, mas a gente não pode condenar as pessoas porque elas não escreveram mais que isso, percebe? Eu acho que isso é um bocado absurdo. Ainda mais Marx, que escreveu ainda mais pra nas caramba. épocas, né? Exato, ainda mais nessa época. Ele fez um trabalho absurdo. Tô parecendo uma passadora de pano aqui, mas é realmente o que eu penso. Tipo, primeiro, a gente nem sabe todos os trabalhos de Marx, que até hoje não foram conhecidos todos, não é? E pronto, ele estava fazendo uma análise macro. Então, eu acho que foi importante as críticas no sentido de que ela abriu um caminho. Por exemplo, a gente normalmente dá a Simone o título de feminista, porque ela pintou esse panorama pra gente, né? O segundo sexo foi uma bíblia pro movimento de mulheres. Essa crítica do marxismo não ter falado das mulheres, da opressão da mulher, que é muito mais do que econômica, abriu alas para um movimento que a gente tá aí até hoje, de resistência incrível. Só que é um revisionismo da nossa parte dizer que a Simone é feminista, por exemplo, porque o movimento feminista não era algo que ela reivindicava e nem existia como a gente conhece hoje, por exemplo. Mas... Inclusive, a gente falou disso na introdução do livro, que ela não era feminista quando ela escreveu ele. Exato, né? Tipo... foi tipo a tese de pesquisa dela, não é? E tem outra coisa, por exemplo, quando a Shulamit Firestone vai escrever a dialética do sexo, e só pelo título a gente vê logo a referência para o trabalho de Marx e Engels, né, a questão da dialética, ela abre o título fazendo reverência ao trabalho da Simone, por exemplo, dedicou uma dedicatória para Simone. E é aquilo que a gente falou ali em cima de não reinventar a roda, sabe? Também, e de lembrar de onde vem a origem da tua crítica. Então... eu acho as críticas excelentes no sentido em que abriram caminho pra gente e porque elas vão buscar, não é, uma referência, um trabalho que foi referência, ou seja, uma base teórica, e não tô falando aqui do marxismo como pai do feminismo, pelo amor de Deus, vocês me jogam da ponte o dia que eu fizer isso, mas do tipo, da gente partir de uma análise que é estrutural, né, isso é uma coisa que o feminismo também foi buscar no marxismo, é estrutural, ver a sociedade como estruturas e ver as mulheres como grupos oprimidos, ou seja, como uma classe, não é? Agora, eu acho que atualmente, né, no movimento como a gente tem hoje de mulheres, e que eu vejo muito isso dentro do radical, e acho que isso é uma falha para o nosso movimento, é um problema porque afasta as mulheres de um conhecimento teórico e de uma praxis política. Essas críticas normalmente são recuperadas como uma birrinha infantil, sabe? Tenho essa impressão que é uma birrinha no sentido de mas vocês não lembraram das mulheres, então não é bom o suficiente. E essa perspectiva não vai trazer um avanço político pra gente. E geralmente vejo isso vindo de mulheres, por exemplo, que nunca sentaram a bunda pra ler nem Marx nem Engels pra criticar, por exemplo. E eu acho que isso é um erro, enfim. A gente fica brincando, até quando eu fiz os posts, que a gente fez post também falando por exemplo, o que os antigos filósofos falavam sobre mulheres, que a Simone vai falar, né, no segundo sexo, e você lê e você pega muito ranço desses filósofos também, sabe? E daí eu fico brincando de, vamos cancelar Aristóteles, vamos cancelar Marx, sabe o que? Essa birra que as pessoas têm hoje em dia, tipo... e saber distinguir entre pegar o que foi muito importante para o movimento, que eu acho que a Simone faz isso muito bem no livro, né? Ela meio que, tipo, critica pra agregar, né? Não pra ficar nessa birrinha, que nem você falou, assim. Tipo, ninguém é obrigado a idealizar Marx, falar, ele é incrível, tudo que ele escreveu, claro, tem que ser criticado. Mas também, tipo, ficar nessa de, ele não falou de mulheres, não sei o que lá. Tipo, a gente tem que... agora, então, vamos falar, né? Tipo, se ele não falou lá atrás, vamos falar agora, né? Muito importante. Tanto a gente quanto várias outras. Você mencionou a Silvia Federici, que a gente já falou várias vezes aqui também. Também tenho muitas críticas a ela em relação à questão, né, da prostituição e tudo mais. Mas, por exemplo, o Caliban e a Bruxa é uma obra, assim, sensacional para entender a questão do caça às bruxas, da acumulação primitiva e tudo mais. Não é o criticar para agregar, né? Para melhorar as coisas.
Eu gosto muito das partes do texto do Questão Feministas e Teoria Marxista, que eu mencionei, inclusive eu vou colocar lá no nosso Medium depois para vocês acompanharem, que é onde fala sobre como muitas feministas têm tentado demonstrar essa existência do trabalho, que a existência do trabalho doméstico reduz o valor da força do trabalho, que é um pouquinho do que você já explicou, assim, e eu queria que você meio que explicasse melhor esse ponto, porque eu não sei se as pessoas entendem tão bem essa conexão, assim. Então, sim, essa provavelmente é das contribuições mais importantes das feministas marxistas, e tenho imensas tretas com esse setor que diz feminismo socialista, mas vou deixar isso para outro momento. E se quiser saber mais, vai ter que me convidar de novo, porque senão a gente vai botar mais 1 hora aqui. Mas é uma contribuição importante delas, que foi, por exemplo, a Silvia Federici tem vários ensaios científicos, um deles, acho que é a acumulação primitiva de capital, reprodução e capitalismo, uma coisa assim, tá lá no Feminismo com Classe, em que ela fala que Marx não via o trabalhador dentro do cálculo que ele fazia do valor, né? O próprio trabalhador, que era uma ferramenta necessária para o capitalista executar a sua produção, da onde ele tirava o lucro. O Marx não colocava o trabalhador nessa conta. E, na verdade, esse produto necessário só era produzido por uma classe de pessoa. Adivinha quem? Ah, pois é, mulheres. As mulheres eram a única que fazia esse detalhe importante, né? Num regime que sobrevive basicamente da exploração do trabalho, depende da exploração do trabalhador, quem produz trabalhador é mulheres. Então, quando a gente fala de trabalho reprodutivo ligado ao trabalho produtivo, é não só isso, ou seja, eu fico para morrer, por exemplo, que aparecem muitas vezes mulheres jovens ou recentes no feminismo, né, e aparecem lá no blog e falam assim, mas você não acha que dá para ser a favor do feminismo e a favor do capitalismo? Porque não há prova nenhuma de que de que o contrário seria bom. E eu falo, sabe por que não dá? Porque o capitalismo depende da exploração de mão de obra. É essencialmente sobre isso que assenta, não é, o capitalismo. E quem produz mão de obra são mulheres. Então, as mulheres sempre serão oprimidas, ou mais oprimidas, ou excepcionalmente oprimidas dentro de um sistema que depende que elas continuem parindo filho atrás de filho, sabe? Então, essa é uma questão. E quando você pega esse detalhe tão simples, né? Não sei se simples é a palavra, e é que você entende o controle dos corpos das mulheres, você entende por que o trabalho reprodutivo, e de reproduzir a mão de obras, as gerações, porque ela não é um produto simples que você reproduz, não é? Não adianta você só parir. Como a gente tinha dito ali mais cedo, a criança não nasce e vai com o cordão umbilical trabalhar. Ela exige 15, 20 anos, no mínimo, né? De educação, de ser alimentado, de ser educado, de ser adestrado, domesticado, para virar um trabalhador funcional. É uma geração, não é tão fácil assim, é uma despesa danada. Tanto é que se você olhar, por exemplo, antigamente, como também já falei da colonização, teve uma altura em que os colonizadores, as mulheres que eram escravizadas, as mulheres negras na África e as mulheres, abre aspas, latinas na América Latina, né, seja Caribe, seja América do Sul, Brasil e tal, elas abortavam sempre que elas engravidavam, ou os colonizadores batiam até ela abortar. Por quê? Porque para eles era mais barato traficar um escravo do que educar a criança de uma escrava até ela poder trabalhar, até ela ter idade para trabalhar. E a partir do momento que o tráfico foi abolido, eles começaram a fazer o quê? Então, se ficou caro, né, porque ficou impossível traficar escravo, tem que reproduzir. Então, eles criavam fazendas de reprodução, em que tinha um negro procriador, e aí vem ali a lógica, né, do negro como garanhão e supersexual, que tinha basicamente a função de engravidar mulheres, para elas parirem mão de obra. E aí é que você vê a ligação, então, do trabalho produtivo e reprodutivo. O trabalho produtivo depende do trabalho reprodutivo, isso num aspecto mais macro. Agora, se você olhar, for esmiuçar isso mais ao detalhe, por exemplo, por que é que não é uma responsabilidade pessoal? Primeiro por isso, né? Porque o trabalho, a produção lá fora depende que esse trabalho seja executado. E quando esse trabalho é executado com essa característica de amor, né? Porque você ama tanto que você se casa só para você poder limpar a casa e fazer comida todo dia, porque você ama muito, todo mundo adora fazer essas coisas,
Então você corta custos. Por exemplo, se você tem uma mulher que educa uma criança em casa, o governo investe menos em escolas. Né? Ele não precisa ter tanta vaga em creche, porque tem uma mulher que fica em casa cuidando. Ele não precisa ter tantos centros de saúde, tanto postinho de saúde, hospital, se as mulheres cuidam em casa, sabe? E eles não precisam... Portugal, por exemplo, recentemente, eu lembro de ter visto isso, Portugal tem uma população muito envelhecida. E sendo um país entre os da Europa que não está aí no melhor, não é lá um grande nórdico, né? Não é um grande império que nem a Alemanha atualmente, capitalista, os jovens, quando se formam e vão trabalhar, eles veem um mercado de trabalho muito ruim, eles emigram. Então, o que Portugal fez? A gente precisa de mão de obra para trabalhar. Os jovens estão imigrando. O que ficou são velhos. O que é que você faz para resolver a situação? Se você falar para as mulheres terem mais filhos, vai demorar para essa geração de trabalhadores ser ativa, não é? Então, o que eles fazem? Eles fazem propaganda para importar imigrantes, porque imigrantes são os filhos já criados de outras mulheres que vêm para cá ser mão de obra barata. Você não tem custo com educação, com saúde, com alimentação, com cuidado, se for uma criança especial, nem nada. Outra mulher já fez esse serviço de graça e o Estado só pega o trabalhador. E o que se interessa? Se, para as mulheres especificamente, se você é vista como, primeiramente, uma cuidadora, uma pessoa que, antes de tudo, é uma pessoa responsável por cuidar de crianças, educar crianças e cuidar de idosos, e não como uma pessoa autônoma politicamente, uma trabalhadora produtiva, como o homem é visto automaticamente, o seu valor no mercado de trabalho é menor. Porque você, como a gente falou antes, vai ser a primeira pessoa que vai faltar o emprego para cuidar dos filhos, né? Porque a responsabilidade é sua. Você é a primeira pessoa que vai sair se a sua mãe ficar doente, porque você vai cuidar dela. Você é a pessoa que, se você não tiver filho, você provavelmente vai ter. Isso é especialmente forte no Brasil, onde você não tem aborto. Então, em algum momento, você vai engravidar. Porque mesmo se você for lésbica e nunca fizer sexo com homens e provavelmente não engravidar, o estupro, não é? É um problema pandêmico no Brasil. Então, não é à toa que a gente vai para uma entrevista de emprego e a primeira coisa que eles perguntam é: você tem filhos? Ou você planeja se casar nos próximos 5 anos? Você planeja ser mãe? Porque isso... Ou seja, o seu trabalho não pago em casa não só organiza a sociedade lá fora, como nivela o seu salário lá fora como uma trabalhadora remunerada. É muito essa coisa do, tipo, o capitalismo e o patriarcado e o racismo, né, e todas essas opressões sempre alimentarem umas às outras, né, serem irmãs aí umas das outras. Então, não é sempre que as pessoas percebem essa conexão, sabe? Por isso que eu acho sempre importante ressaltar isso, que nem eu vi agora na questão que você mencionou, né? Mas precisa ser anticapitalista pra ser feminista. Cara, eu tive que vir gente, tipo, agora que deu esses tempos, né? Acho que semana passada, retrasada, quando tava todo mundo falando de antifascista, eu compartilhei uns stories da Jéssica Miranda, né, falando sobre o neoliberalismo e o fascismo e como um é conectado com o outro, e eu tive que ver gente tentar defender que, tipo, dá pra ser neoliberal e antifascista também, sabe? Tipo... Impossível. Eu, tipo, gente, não, impossível, não. É tipo, dá pra ser feminista e machista ao mesmo tempo. Não dá. Não. Não dá pra ser supremacista masculina e, enfim... É uma loucura mesmo. Que daí entra também toda essa questão da personalização, né, da galera, todo mundo falando de fascista sem entender o que significa, enfim, né, daria pra ficar aí falando muito tempo disso, mas, cara, eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa que você queria falar. Não, acho que a gente falou de tudo e não deve ter sobrado nada. O pessoal já deve estar enjoado de ouvir a nossa voz nessa altura. Então, muito obrigada por participar, né, trazendo todo o seu conhecimento nessa área, que eu e a Isabela, a gente não conhece tanto. A gente fala que, cara, a Simone se aventurou em tantas áreas diferentes que é realmente um desafio falar da obra dela, né. E a gente também aprende muito, então a gente foi super atrás de entender o que era a psicanálise, trouxe uma convidada também para falar sobre isso, e agora com materialismo histórico um pouquinho mais perto do que eu já estudei, do que eu estudo e tal, mas ainda assim foi muito legal conseguir ter esse bate-papo aqui com você. Nossa, enriqueceu muito, assim, o conteúdo desse episódio. E principalmente no cenário atual que a gente tá, né, com essa questão da pandemia, assim, conseguir conectar com isso, eu acho muito importante. Você tem algum recado final que você gostaria de dar? Onde que as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Onde que você está aí nas redes?
Ok, vocês podem me encontrar no Facebook, tem a página do Feminismo com Classe. É super repetitivo, obviamente, é o nome Feminismo com Classe em todas as redes. Então, vocês me encontram no YouTube, me encontram no Instagram, me encontram no Twitter, com menos frequência que no resto, e no Face. E no Medium, se quiserem seguir o blog, eu também publico na QG Feminista, mas os textos todos passam primeiro pelo meu perfil Feminismo com Classe no Medium. Meu último recado, e que eu gostaria mesmo de frisar, eu já falei tanto disso aqui hoje, mas é só assim para vocês não esquecerem, porque a gente entrou em trabalho reprodutivo e Marx não sei quem. Se organizem, mulheres, porque o que vem por aí é um tempo super sombrio. Se não tem coletivos na sua cidade, crie um, porque a gente precisa muito estar organizada. Estar isolada é ser esmagada, e não só precisamos estar organizadas, como precisamos estar em contato uma organização com a outra, para a gente ter uma força política para agir nesse cenário pitoresco que é o Brasil. E quem precisar de ajuda com isso pode me procurar no blog. Toda a minha experiência de organização e de coletivização que puder contribuir, eu tô super à disposição para ajudar. Eu fiz um livro, tá lá nos destaques do Instagram. Pelo amor de Deus, me deu o trabalho de fazer um livro. Eu ia falar que eu li esse livro, eu ia falar muito bom. É um livro que assim, não é meu, não fui eu que escrevi, apesar de ter um texto meu lá. Eu fiz essa curadoria, fiz essa seleção de textos de feministas radicais que foram fundadoras do movimento. Não só fundadoras, foram organizadoras, e também de mulheres revolucionárias atuais, como do Kurdistão, do Afeganistão. Que era justamente pra gente partir de uma base comum e não ter que ficar batendo tanta cabeça na parede, reinventando a roda na hora de se organizar. Então, por favor, se coletivizem, porque não existe feminismo individualista. Não existe. O nome disso é capitalismo feito por mulheres. Por favor, percam essa ilusão. Com certeza, tanto que a gente traz, né, no nome aqui do podcast Exato. Pessoal e Político, justamente por essa questão, né, mostrando como tá tudo relacionado e como realmente não dá pra ficar nas ações individuais ou no empoderamento individual e todas essas questões aí, né, do capitalismo. Bom, da minha parte, só posso agradecer mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. E falar pra todo mundo ir lá no nosso Medium, né, do Pessoal e Político, que a gente vai deixar todas as referências dos textos e pesquisas que a gente falou aqui, e os links dos textos que eu citei também e tudo mais. E no nosso Instagram, @pessoalepolítico, porque lá a gente vai continuar postando mais sobre isso, fazer alguns conteúdos sobre esse episódio. E além disso, é aquilo que vocês já sabem, né? Quem tiver aí R$2 sobrando em casa e puder ajudar com o nosso trabalho também, o nosso apoia-se é apoia.se/pessoalepolítico. A gente já chegou na meta mensal, mas obviamente quanto mais apoiadoras tivermos, melhor. E assim a gente vai poder realizar um trabalho, né, cada vez mais profissional aqui, porque esse ano aí já conseguiu melhorar muito. E você também pode concorrer a um livro feminista, que todo mês a gente realiza um sorteio entre as nossas apoiadoras. Obrigada por ouvirem até aqui, muito obrigada. Qualquer dúvida sobre o episódio, por favor, nos chamem no Instagram se a gente vai falar de alguma coisa aí que você não concorda ou que você gostaria de agregar. O nosso e-mail também é o pessoalpolitico@gmail.com e o Twitter é @pessoalpodcast. Valeu, pessoal. Fiquem Beijo. em casa, fiquem seguros, não ouçam o presidente e até o próximo episódio. Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.